Hoje Deus vai falar muito ao seu coração, então assista esse vídeo até o final. E o assunto que eu vou falar aqui hoje é um assunto que todos nós precisamos lembrar. O que nos falta muitas das vezes é lembrar disso. Então, vamos comigo? Hoje eu acordei pela manhã, um pouco atordoada com uma situação, e eu comecei a falar com meu marido, amor, isso. Aí ele me vira e fala assim, amor, você já repreendeu isso? Na hora, aquilo foi tipo assim, um choque pra mim. Por quê? A minha expectativa era que ele viesse com uma motivação emocional. Por eu estar ali falando de uma forma emocional, uma tristeza. Eu não esperava que ele viesse com uma resposta, entre aspas, espiritual. Não que ele não desse, mas que é o normal. Você tá meio tristinha e a pessoa vai lá te dar um carinho. Mas aquilo foi o que eu precisava. Tem vezes que Deus vai te dar não aquilo que você quer, mas o que você necessita. E me fez lembrar de quando Jesus estava com Maria, a sua mãe, num casamento em Caná. E aí o vinho acaba. Então Maria vai até Jesus e fala, eles não têm mais vinho. E aí Jesus fala para ela, mulher, isso não me diz respeito. A minha hora ainda não chegou. Quando eu leio esse versículo, na hora, aquilo te impacta. Nossa, talvez Maria esperasse de Jesus uma resposta mais, não mãe, então vamos orar, vai acontecer. Lembrando que Jesus não tinha feito ainda nenhum milagre. Mas mesmo assim, acho que Maria esperava uma resposta de filho, não de uma resposta como Jesus. Como eu falei, que muitas das vezes não é o que a gente espera, mas é o que a gente precisa. Então hoje pela manhã eu imaginava exatamente isso, que ele me desse uma resposta como um marido, mas ele me deu uma resposta como serva de Deus. Você já repreendeu isso? E isso trouxe uma luz tão grande pra mim, porque eu tava agindo de uma forma emocional. Eu tinha expectativas emocionais, eu tava ali não me vitimizando, mas com aquela preocupação que a emoção tava me trazendo. Eu não preciso sucumbir à emoção, tá? Eu não tô aqui dizendo que, você precisa suprimir, você não pode ficar triste, você não pode sentir certas emoções negativas, não é sobre isso. Mas é que muitas das vezes a gente esquece que somos espírito. Ainda que tenhamos uma alma e tenhamos emoção, e vamos sim sentir emoção, mas somos um espírito e muitas das vezes precisamos nos comportar como tal. Precisamos nos posicionar espiritualmente com a autoridade que o Senhor nos deu. Quando ele vira e fala pra mim isso, você já repreendeu isso? É como se ele estivesse trazendo a minha memória. Ei, você tem autoridade no reino espiritual. Ei, sua luta não é contra a carne nem sangue. Ei, Deus já te deu poder sobre isso. Porque quando você tá nas emoções, geralmente a gente não acha que tem poder. A gente tenta ter o controle, mas não consegue controlar as emoções. Mas só que quando a gente entende a nossa posição no reino espiritual, aí a figura muda. Porque não é mais sobre você, sobre os seus sentimentos, mas passa a ser sobre aquele que te amou. Passa a ser sobre aquele que te colocou, que te deu autoridade através do sacrifício de Jesus. E é isso que Deus quer nos alertar hoje. Você é um espírito, você tem uma alma, você tem suas emoções. Não reprima suas emoções, não é sobre isso, mas para que você entenda que você precisa agir pela fé. Eu tava falando sobre isso, né? Jesus, ele tinha emoções e muitas vezes somos ensinados, não vai pela emoção, você não pode ter emoções e a gente só aceita a emoção positiva, a emoção negativa não pode. Mas se você lembrar, as emoções negativas de Jesus levavam ele para perto do propósito dele. Por exemplo, quando ele chega no templo e chicoteando tudo e falando para os vendedores que aquela casa não era senão uma casa de oração, que eles não poderiam vender ali, ele estava irado. Porém, a ira dele levou para fazer a vontade de Deus. Trouxe uma repreensão, levou aquelas pessoas a pensarem que aquilo que elas estavam fazendo era errado. Ou, por exemplo, quando ele estava no Getsemane, a Bíblia diz que ele ficou triste até a morte, ele chorou, chegou a suar, sangue. Ele estava triste, ele não reprimiu a tristeza dele, ele chorou, se derramou aos pés do Senhor. Mas ele falou, Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então você, mulher e homem de Deus, vocês podem ter emoções, vocês podem sentir tristeza, preocupações, como eu estava sentindo, podem sentir raiva por algum momento, porém, as nossas emoções precisam nos levar para a vontade de Deus. É como se a gente está sentindo aqui, deixa eu olhar para isso. O que isso está me dizendo? Porque as suas emoções, elas têm uma função. Elas te dizem alguma coisa. Se você tá com medo, é porque você tá vendo aquela situação como perigosa. Se você tá com raiva, é porque você vê aquela situação como uma forma de injustiça, sabe? Geralmente as nossas emoções, quando estão reguladas, elas nos dizem algo sobre as situações que a gente precisa se atentar. Porém, quando você se atentar, lembre-se, o seu espelho, o seu alvo, ele tem que ser a vontade do Senhor.
Você sente a emoção aqui, ela te diz algo sobre a terra, mas é a vontade do Senhor, é o seu espírito que vai te dizer aquilo que o céu quer de você. Porque a nossa natureza humana, ela quer muitas coisas e muitas vezes está contrária à vontade de Deus. Entenda, você é um espírito, você precisa agir no mundo espiritual. Você tem suas emoções, mas que você entenda, no reino espiritual você é uma autoridade e você precisa se posicionar. Muitas vezes falta de nós cristãos esse posicionamento. Temos sido muito levados pelas nossas emoções. Se estamos tristes, às vezes nem queremos ir para a igreja, não queremos orar, não queremos nos posicionar, queremos brigar contra seres humanos e esquecemos, como diz em Efésios, nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades que agem. Então, quando alguém fizer alguma coisa contra você, não é contra essa pessoa que você precisa lutar, mas contra os principados que estão naquela vida. A Bíblia também diz que as nossas armas, as armas da nossa milícia não são carnais, mas espirituais, poderosas para a destruição de fortalezas. Então, tem situações na sua vida que você não tem vencido porque você está usando a arma errada. Você entender que a sua arma não é carnal, não é com chantagem, não é com drama, não é com raiva, não é com barganha que você vai vencer as situações, mas são com as armas espirituais, que são a oração, a batalha espiritual, a Bíblia, realmente batalhar na fé por aquilo que muitas vezes você tem usado a sua emoção, você tem usado a sua carne, você tem sido levado por isso. As suas emoções vão te levar para a sua vontade, mas qual que é a vontade do Senhor? É isso que importa. Beijo no coração de vocês, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Curtam aqui se você gostou e compartilha com mais pessoas para que essa palavra, esse alerta de Deus alcance mais corações. Se inscreva aqui no canal e tchau!